Boa noite, está no ar na sua casa, na sua vida, o programa Madrugada de Bênção. Dá licença para invadir o seu lar, invadir a sua história, fazer parte da sua vida, contando as maravilhas, as bênçãos de Deus. Vamos junto, nesta madrugada até 1h30 da manhã, porque comigo ninguém dorme, estamos juntos e misturados. Nesta vibe, nós só queremos a graça e a bênção de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós vamos nesse encontro de hoje aprofundar cada vez mais nas maravilhas do Senhor, mas já te convido de antemão a fazer a experiência que é a experiência ímpar deste encontro. Madrugada de Bênção acontece com ligações. Você liga, você participa, você interage com a gente. Manda seus pedidos de oração, a sua participação de fé, aquilo que você no coração quer receber como graça e bênção de Deus, tá certo? Então liga para cá, 19 3871 9620. 19 é o nosso código de área, 3871 9620. Você também pode participar via WhatsApp. Pelo WhatsApp você manda também para o código 19, que é o nosso código de área, 9967 55600. 9967 55600. Código de área 19. De novo, 19 9967 55600. Esse é o nosso WhatsApp. Você fala diretamente aqui comigo e eu interajo com você ao vivo até 1h30 da manhã. Também você pode entrar na nossa página lá no Facebook, Madrugada de Bênçãos. Partilhe, compartilhe, divulgue esta página. Também divulgue para que as pessoas possam lá deixar os seus pedidos de oração. E assim nós vamos intensificando a Madrugada de Bênção. Você pode também mandar o seu e-mail, madrugada@rs21.com.br. Vamos junto, que essa madrugada está apenas começando. Queremos já parabenizar, ao início desse programa de hoje, o Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, agradecendo a Deus pelo dom da vida desse servo de Deus. E hoje, de certa maneira, colocá-lo junto ao Senhor para que Ele conceda, ao longo de tua vida, continuar realizando a vontade do Senhor através da fé e da sua oração particular em nome da Igreja. Nós estamos sendo chamados e tentados hoje a refletir acerca de que tudo deve acontecer ao seu tempo. Há um tempo certo para tudo acontecer. Pensar nessa temática, às vezes é difícil para nós no dia a dia, porque nós estamos fadados a querer realizar as coisas na nossa vontade, na nossa velocidade de tempo. Não estamos muito acostumados, principalmente nessa sociedade pós-moderna em que vivemos, a deixar que Deus decida ou que caia a folha da árvore com a permissão de Deus, ou que as coisas aconteçam na hora e no momento certo de Deus. Jesus Cristo, ao longo de toda a sua caminhada aqui na terra, vai dizendo aos discípulos e àqueles que ele encontra no caminho, que realiza para esses prodígios, milagres, ações diversas, a cada um o Senhor sempre exorta dizendo: não diga nada a ninguém, porque ainda não é a minha hora. Deus mesmo encarnado vai nos mostrando que tudo há um tempo para acontecer. Mas como compreender isso na minha e na sua vida? Como fazer entender que eu tenho que deixar Deus agir? E aí, vou ao Provérbios, onde Deus diz: olha, os vossos pensamentos não são como os meus pensamentos. Configurai os vossos pensamentos aos meus pensamentos. E esse chamado deve acontecer entre nós, para que eu possa assim, então, não manifestar o que quero, mas sim aquilo que Deus quer. Isso, para acontecer, então, vai requerer de nós uma certa espera. Espera aquela que nós vamos contemplar ao Senhor, apresentar ao Senhor aquilo que está no íntimo, no coração de cada um de nós e deixar assim, então, Deus determinar o caminho a que veremos de seguir. Mas vai, Padre, vai entender isso quando você está vivendo uma situação de conflito, quando você está vivendo um problema aí com enfermidades, crises familiares. Eu vejo isso, por exemplo, quando nós vamos falar com um casal que está em crise na relação. A gente diz: dá mais um tempo,
espera um pouco. Mas nem sempre nós queremos ouvir esta voz de que o tempo precisa também determinar sobre nós. O tempo ele tem a capacidade do amadurecimento, a condição de me fazer passar por etapas, viver passagens, e assim, à medida que o tempo ele não é algo mórbido para mim, algo parado, aparentemente inerte, apesar de estar acontecendo cada vez mais, eu vou vivendo ele na intensidade ao qual me é permitido viver. Não faço da minha existência um fardo pesado, impossível de carregar, mas pelo contrário, faço dessa existência uma razão feliz e alegre de viver. Transformo dias maus, dias ruins, em dias bons. Como? Aprendendo que os detalhes negativos, eles não são a maioria em nós, nem a maioria em nossa história. As coisas ruins que nos acontecem, necessariamente, não somam como um número maior ou percentual maior. É preciso compreender que os momentos difíceis são pequenos, são ínfimos diante de nossa existência. Porém, tudo que nos causa dor, tudo que nos causa pranto, parece que ele vai repercutindo muito mais em nossa vida. Veja aí, quando eu sou picado por qualquer inseto e passa-se dias às vezes, eu percebo que naquele lugar há uma dormência, há uma certa dor ali. Da mesma maneira, sofrer uma lesão ou uma incisão no corpo. Perceberei, ao passar dos tempos, que ali ainda dói. O mesmo acontece quando em nossa vida somos marcados por fatos difíceis ou situações complexas. Eu sei que tudo está bem, ainda estou vivo, posso continuar. Eu sei que eu posso fazer o melhor ainda, mas fala para a minha mente, diga para o meu coração que eu posso continuar e que eu vou ser feliz ao longo do caminho. Jesus vai dando sempre esta dica de que isto é possível sim acontecer. Vai deixando bem claro para nós que não é preciso que eu morra, não é preciso que o tempo pare, não é preciso que todos os dias o sol e a chuva estejam só sobre mim. Ele está para todos. Assim como a bênção e a graça vem para todos. E diante da tormenta e tribulação, aí que está a diferença daquele que espera constantemente no Senhor. Ele começa a compreender a vontade de Deus em sua vida. E compreender a vontade de Deus é muitas vezes entender que eu não estou realizando tudo como quero. As coisas não são na ordem exata do que eu quero. E por vezes, como aquela mãe que adverte aos seus filhos que isto não lhe pertence, que isso não é para você, ou que não é o tempo ainda de ter. Talvez deveríamos aprender um pouco com aquelas crianças que foram criadas em outros ritmos, onde pai e mãe não concedia tudo, não só pelo fato de não ter condições sociais, mas sim também para fazer entender o filho e a filha que tudo tem um tempo certo. E há coisas que não farão diferença nenhuma na nossa vida. Há situações que não têm necessidade para nós. Por isso, é melhor que eu não o tenha. Eu não preciso disso. Se assim vivêssemos, compreenderíamos também alguns pedidos que fazemos a Deus. Nós normalmente falamos, pedis mal, não sabeis pedir ao Senhor. Talvez não seja só a questão do pedir. Muitas vezes, tudo isso está ligado também à dificuldade de entendermos que as coisas têm um momento certo para acontecer. E quem determina esse momento não sou eu, nem você. Por mais que no dia a dia assim o pareça. Pense bem, reflita um pouco. Porque, por vezes, quando tudo acontece em nossa vida na ordem que nós queremos, começa tudo muito bem. Vai indo até numa certa direção legal. Mas chega lá na frente, falta-nos alguma coisa. E quando começa a se faltar de alguma coisa, é a hora que eu começo a entender que eu fiz apenas a minha vontade. Cumpri apenas aquilo que estava no meu querer. E esqueci de fazer de Deus o meu maior bem-querer. E nisso, amado, amada, nós vamos criar uma relação de dependência tamanha com o Senhor.
nessa dependência, eu vou entregar a Deus, eu vou consagrar a Deus, diferente do que muitos estão dizendo por aí. Consagra ao Senhor e diga o que você quer e vai acontecer na velocidade que você quer. A palavra mesmo afirma: pedi e eu concederei. É verdade. Se estiver no propósito de Deus, se estiver na vontade do Senhor. Ah, não, mas como filho de Deus eu tenho direito. Cuidado, porque você pode se portar com Deus como uma criança mimada também. Ou podemos acabar nos portando com Deus como mal educados. E isso acontece constantemente. Não esperamos no Senhor e não esperamos da parte do Senhor uma intervenção necessária em nossa vida. Mas começamos nós mesmos a intervir na ação própria de Deus. Eu sei que há certos desejos, quando perceptível até o olho humano, há coisas que você quer, caminhos que você deseja seguir e coisas que estão ali no teu coração batendo, latejando forte e que o pai e a mãe concedem, na verdade. Há um tempo ele diz que não, e chega um outro tempo que eles permitem. Assim também posso eu dizer que Deus agirá para conosco. Mas é preciso deixar-se envolver por Deus, deixar-se convencer e fazer-se Deus, convencido daquilo que está no teu coração, daquilo que está no teu anseio, para que a partir daí então, as coisas no momento exato, elas venham a acontecer. E diante dessa condição, não nos portemos como se fôssemos filho do rei, riquinhos, mimados, onde a gente simplesmente corre, pede e tem que ser naquela hora, tem que ser naquele momento. Eu sei que muitos, na devoção a Santo Expedito, parece-nos isto, né? Eu digo a Deus, hodie, não cras, hoje, não amanhã. E diante disso, dá-nos a entender muito claro. Olha, é agora. Tudo que eu pedir é agora. Mas não se esqueça que tudo que eu pedir acontecerá à medida que eu estiver vivendo os mandamentos do Senhor. Quem de nós é perfeito o suficiente para poder pedir ou clamar ou buscar da parte de Deus e alcançar na mesma proporção exata? É preciso compreender, Deus é quem define a história de cada um de nós. Você pode fazer nos seus traçados, mas cuidado, que os seus traçados podem acabar te distanciando de Deus. E na verdade, parece que é Deus que está realizando a proporção certa em tua vida. Só que não, é você mesmo que está começando a realizar e diante destas tuas realizações próprias, você pode frustrar-se lá na frente. Pois terá tudo, será o detentor de tudo e na verdade não tem nada. Falo isso porque há muitas pessoas que têm tudo, mas vivem infelizes. Estão cercados de bens, às vezes cercados de pessoas, cercados até de situações, ou do melhor emprego, da melhor pessoa, ou da pessoa mais bonita, ou do círculo social melhor, e na verdade é uma pessoa vazia. Esta situação reflete muito aqueles que não buscam no Senhor e não esperam de Deus aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe é necessário. Eu brinco muito isso quando eu falo sobre a minha região onde eu trabalho. Falando com o povo, eu falo, olha, você pode pedir a Deus, sim. Imagine, por exemplo, um lugar onde as ruas são esburacadas, onde nós temos ainda uma proporção de rua de terra ainda. Para que você pede para Deus uma Ferrari? Para um lugar que roubam carros simples. Imagina uma Ferrari, o que vai acontecer. Eu sei que de repente na sua visão é um direito seu também. Você pode ter, você pode ser alguém que detém tal monopólio. Ok, mas será que isso condiz com o lugar onde você está? O mesmo é aprender ao tempo do Senhor a glorificar-se também na condição em que você está. Hoje, você trabalha, luta e vai atrás dos seus objetivos. Contando com a mão poderosa do Senhor, você tem buscado objetivos maiores, como a tua casa, o teu carro, uma casa boa, estruturas melhores. Ou seja, a gente quer sim viver num padrão melhor. Isto com certeza é um direito que Deus quer para todos, pois Ele mesmo pregou a nós desde o princípio a igualdade. Porém, igualdade não é querer estar acima daquilo que é condição própria sua.
Assim eu falo também para uma outra condição, a enfermidade. Quando nós estamos em um estado de enfermidade, parece mais difícil ainda esperar em Deus. Quando é uma enfermidade física, vou aos médicos, procuro os melhores especialistas e faço-me aqui valer da frase de um homem que disse: eu, como médico, tentei tudo, até colocar outro coração no meu pai, mas não foi possível. Eu não consegui, eu falhei. É preciso entender que a mão poderosa do Senhor está sobre tudo. É Ele que dá o início e o fim da existência de cada um de nós. Diante disso, amado, amada, nós devemos entender que por mais que haja, sim, aí resultados da medicina, graças a Deus, bendito seja Deus por esse dom que está sobre os nossos médicos, mas a vida, o seu princípio e o seu fim depende do Senhor. Poderíamos talvez dizer em alguns casos, por que permitir tão cedo? Ou porque outros casos vão tão longe? Assim sabe Deus o plano para cada um de nós. Só tenho algo a pensar sobre isso, que à medida que Deus consente que um pequeno ele passe pouco tempo, ou que um grande viva tanto tempo, quer fazer desses dois referenciais testemunhos para nós. Daquele pequeno, ao invés de olharmos aquele que se foi, compreendamos o que gerou e o que mudou na vida daquele que esperou, na vida de um pai, na vida de uma mãe, na vida de homens e mulheres que talvez tão prepotentes eram, e diante daquela situação vimos a fragilidade que existe em cada um de nós. Diante dessa fragilidade, faz-nos compreender, claro, não somos super-homens nem mulheres maravilhas. Nós estamos como humanos e sujeitos a todas as fatalidades próprias do humano. Diante dessa condição, que a gente possa de hoje em diante, então, buscar, sim, clamar e continuar pedindo. Peça e peça com insistência, não tenha medo de pedir ao Senhor, não tenha medo de buscar em Deus aquilo que é o teu desejo, aquilo que é a tua vontade. Fato, mas também aprenda que tudo acontecerá na medida que Deus compreender que isso pertence a você, que isso faz parte da tua vida e que isso é condição necessária para a tua existência. E mais, que tudo isso que você vai receber pode multiplicar ou melhorar a tua condição e a condição daqueles que estão à sua volta. Porque do que lhe adianta receber um milagre, uma cura, uma bênção extraordinária, mas não nos encontramos mais nas assembleias para celebrarmos juntos os louvores e, principalmente, as graças e as bênçãos de Deus. Do que vale Deus te conceder, talvez, o melhor de todos os empregos, aquela casa melhor, e tudo isso te tirar do convívio social, te tirar de um convívio comunitário, ou te fazer começar a ir para esses ou aqueles segmentos que é só para ostentação. E, quando vemos, na verdade, perdeu-se a relação de amizade, perdeu-se os vínculos entre as pessoas e nós só temos uma relação mesmo ali com o outro de interesse. E quantos círculos estão se estabelecendo desta forma? E assim, faço aqui uso de um pensamento de um grande empresário. Dizia ele num congresso internacional que tudo lhe era muito importante, é claro. A sua rede de negócios era a sua maior importância. Porém, em um dado momento da sua história, percebeu que ele poderia perder tudo aquilo. E, nesse momento, ele refugia-se em tua família. Ao refugiar-se em casa, ao conviver com a sua família e ver na simplicidade das coisas que ali aconteciam, ele começou a entender bem claro que poderia ele perder tudo, mas tinha uma coisa que ele não poderia perder jamais: a sua família. Naquele momento, este homem decide, então, salvar o que era mais precioso para ele. E passou a aproveitar, então, agora, todo o tempo de tua existência na convivência familiar, na relação com os seus, distanciando-se muitas vezes de certos negócios que acabariam distanciando ele do convívio com os seus. Assim, talvez, faço eu e você pensar: todo bem material é necessário, mas cuidado, porque esse pode também te tirar daquilo que é mais precioso e que vai te garantir verdadeiramente a salvação. A família, nós sabemos que por meio dela, nós somos santificados e nos santificamos. Pelo dinheiro, eu não lembro de ninguém que se santificou por esse meio, a não ser aquele que doou tudo aos pobres. Esse acabou ganhando do céu, com certeza, o regalantear da parte de Deus
por receber alguém com um coração tão generoso. Diante disto, amado, amada, que a gente possa abrir os nossos olhos para o que é fundamental. Busque no fundamental da vida viver incondicionalmente cada dia como o Senhor assim nos proporcionou. E faço aqui o desafio a você, que todos os dias você possa propositar em Deus o viver só por hoje. E vivendo só por hoje, viva tudo aquilo que Deus te conceder agora, nesse momento. E que seja intenso tudo o que você viver. E projete-se para aquilo que Deus quer e não para aquilo que você quer. O amanhã a Deus pertence. Diante disso, vamos juntos, porque nós já passamos um pouquinho para o outro dia. Ou seja, Deus já nos concedeu um pouco mais. Indo além, vamos vivendo os seus planos, os seus anseios e os seus projetos. Assim seja. Amém.